A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4, a fidelidade do cristão ao Senhor. E eu quero te convidar a assistir essa aula até ao final e te convidar também para compartilhar esta mensagem com outras pessoas. E também deixar o seu like aqui, que é muito importante. Não acredito que você está assistindo essas aulas e não está curtindo e compartilhando com outras pessoas. Se você nunca fez isso, comece a fazer a partir de hoje. O nosso texto de referência é Estéia capítulo 3. Vamos ler, já estou com minha Bíblia aqui. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Na lição de hoje, nós vamos estudar que a nossa fé é testada a todo momento. Segundo, mostrar que há esperança em meio às adversidades. Terceiro, alertar sobre a luta diária do cristão. Então, nós vamos aprender isso nesta lição de hoje. São esses os nossos objetivos. Na lição de hoje, nós vamos aprender que precisamos confiar sempre no Senhor. Nós vamos aprender que Deus, ele transforma as nossas adversidades em bênção. Deus fez isso na vida de Mardoqueu, Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na tua vida. Se pararmos para pensar, em todo momento Deus está transformando as adversidades da nossa vida em bênção. Se você tem alguém que te persegue, que te maltrata, que te humilha, tenha certeza que se você estiver posicionado da maneira que Deus quer que você esteja, Deus vai abater os teus inimigos. Deus, ele vai entrar com providência. Na lição de hoje nós vamos ver que Deus entrou com providência na vida de Mardoqueu, porque ele se posicionou, porque ele estava na direção que Deus queria que ele estivesse. Às vezes nós só queremos que Deus resolva as nossas causas, mas nós não nos submetemos à sua vontade. Mardoqueu, ele se submetia à vontade de Deus. Ele não fazia essas coisas para ver Deus agindo na sua vida. Ele fazia isso porque ele amava Deus e Deus estava acima de qualquer coisa. E todos que se levantavam contra ele ou contra qualquer ungido do Senhor, Deus o abatia, porque Deus, ele não desampara o justo. Tópico 1, prova de fé. Se nós estivermos em uma dinâmica bíblica ou brincando de alguma coisa referente perguntas, se alguém fizer uma pergunta, quem foi que nunca se prostrou diante de outra pessoa? Ou diante de qualquer outra coisa que não fosse Deus? Na nossa mente, automaticamente nós vamos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o rei construiu uma estátua bem grande e mandou que todo o povo se curvasse, toda a multidão se curvou, mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha porque não se prostrou diante da estátua. Então nós já imaginamos, já respondemos, todos nós automaticamente, com certeza responderíamos que seria ele. Mas nós esquecemos de Mardoqueu, que também não se prostrou. Não era uma estátua, mas era um homem querendo ser adorado. Mas Mardoqueu não se prostrou também. Então nós não temos só Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós também temos Mardoqueu, que provou a sua fé, sua fidelidade, sua integridade em meio a uma situação muito difícil.
E por que Mardoqueu tinha que se curvar diante de Amã? Era uma obrigação de todos se curvarem também diante da estátua que foi feita, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou. Era uma obrigação de todos também se curvar diante de Amã, mas Mardoqueu não se curvou. O rei disse que todos deveriam se curvar diante de Amã. Então, por onde Amã passava, todos tinham que se prostrar diante dele. Quando ele entrar no palácio, todos tinham que se curvar diante dele. Mardoqueu, o livro de Esther deixa registrado que ele sempre ficava à porta do palácio. Nós já até estudamos na lição anterior que ele viu lá aqueles dois homens que tramaram a morte contra o rei e ele fez com que Esther soubesse e foi comunicado ao rei, foi colocado no livro das crônicas. Então nós sabemos porque ele ficava à porta do palácio e muitos outros servos do rei ficavam à porta do palácio. Então, toda vez Amã passava, todos se prostravam e Mardoqueu não se prostravam. Então, os outros servos do rei perguntaram, por que você não se curva diante de Amã? E ele respondeu dizendo, porque eu sou judeu. Automaticamente, quando uma pessoa se dizia judeu, ele já estava dizendo que se prostrava diante de um único Deus. O rei no Império da Pérsia, ele não proibia ninguém adorar os seus próprios deuses. Então, os judeus tinham o seu Deus, poderia adorar o seu Deus. Se outros povos tinham outros deuses, poderia adorar os seus deuses. Então, o rei Assuero não proibiu as nações que faziam parte do império adorar o seu Deus. Cada um poderia ter sua religião, cada um poderia ter seu Deus. Então, Mardoqueu dizia que era judeu. Então, as pessoas logo entendiam que ele tinha o seu Deus e só se curvava diante do seu Deus. Mas aquilo foi incomodando todos ao seu redor, até que contaram essa história para Amã. Então, o que nós aprendemos com isso? Que todos têm seus desafios. Qual era o desafio de Mardoqueu? Era não se prostrar diante de Amã. Ele estava correndo risco de vida? Estava, mas ele preferiu confiar no Senhor e se prostrar diante do Senhor. Nós também, nos dias de hoje, nós temos os nossos desafios. Quais são os nossos desafios? É não nos prostrarmos diante do pecado. Hoje nós não temos uma estátua para o rei ou alguém chegar e dizer, tem que adorar essa estátua. Hoje nós não temos um homem para alguém dizer assim, tem que se prostrar diante deste homem. Mas nós temos todos os dias o pecado batendo na nossa porta. Nós temos a mentira, nós temos a falsidade e temos muitas outras coisas batendo na nossa porta. E cabe a nós analisarmos se nós vamos nos prostrar diante disso ou não. Alguns se prostram diante da corrupção, alguns se prostram diante da infidelidade e várias outras coisas que destroem a nossa sociedade no dia de hoje. E quando você não se prostra diante de uma situação dessa, você também é chamado de ridículo, como os outros foram chamados. Então, é em meio a uma multidão grande que vai ter um ou dois, três que vai se manter firme, que vai se manter fiel. Todos se acovardam em todos os lugares. Aconteceu no Império da Pérsia, aconteceu lá no início do Império Babilônico com os 3 hebreus, todo o povo se curvaram e 3 homens em pé. E aqui nós temos todos se curvando diante de Amã e temos Mardoqueu de pé. Talvez no lugar onde você está só tem você fiel e você está dizendo só tem eu, então eu vou me juntar com os outros. Ou alguém pode estar dizendo, te chamando de ridículo, todo mundo se aceitou a propósito ou aceitou isso, aquilo, outro, por que você é o santo, por que você é o diferenciado? Então nós vamos receber crítica em todo o tempo. O ser humano que é fiel e íntegro aos princípios do Senhor, que tem caráter, ele vai ser ridicularizado porque não aceitou uma proposta, porque não se curvou diante de uma decisão que saía fora dos seus princípios. Então, é difícil, é complicado se manter fiel nos dias de hoje, mas nós temos que permanecermos de pé, porque Deus vai te honrar. Sabe qual é a maneira do ser humano não se corromper? É tendo um relacionamento com Deus, porque sozinho nós não damos conta. Nós precisamos de ter uma comunhão íntegra com Deus, nós precisamos manter esse relacionamento com Deus
porque Ele nos dará força nesses momentos de conflito, nesses momentos de adversidade. Mardoqueu não estava sozinho, ele tinha certeza e tinha confiança do companheirismo que ele tinha de Deus. Então ele confiava plenamente em Deus, e se ele tivesse de morrer, ele morreria fiel ao Senhor, como assim aconteceu com os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo foram mortos um a um, porque chegavam diante dele e mandavam ele negar a Cristo, dizer que Cristo não ressuscitou, dizer que nada disso tinha acontecido. E eles disseram: como que eu vou negar aquilo que eu vi e que eu creio? Então eles não negavam, e por isso eles eram mortos. Então permaneça fiel, cumpra o teu propósito, aquilo que Deus te confiou, e Ele vai te dar a vitória. Então, quando nós lemos o livro de Esther e encontramos a inimizade de Amã contra Mardoqueu, a gente se pergunta por que uma rivalidade tão grande dessa, sendo que todos têm permissão pelo rei de ter suas próprias religiões e de ter seu próprio Deus. E por que que Amã tem essa raiva, essa fúria contra os judeus? Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que essa intriga, essa rivalidade não se iniciou ali com Mardoqueu e Amã, não se iniciou no Império da Pérsia. Isso se iniciou muito tempo atrás, quando o povo de Deus, que eram os chamados de hebreus, estavam vindo do Egito. A rivalidade entre eles começaram aí, porque de acordo com os estudiosos, Amã pode ser descendente dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo que morava na terra de Canaã, a terra que emanava leite e mel, a terra que Deus havia dado para Abraão. Abraão recebeu essa terra de Deus, mas a sua descendência foi peregrinar no Egito. Deus disse que depois de 400 anos eles retornariam às suas terras. E quando eles estão retornando às suas terras, outros povos já haviam habitado em suas terras, já haviam várias cidades e reis nessas terras. Então as pessoas não iam dar as terras para o povo judeu, que eram conhecido como povo hebreu na época. Então, covardemente, os amalequitas atacaram o povo quando eles estavam vindo ainda do Egito, porque eles teriam que habitar nessa terra e teriam que tirar esse povo da terra. Então eles agiram covardemente. Esse povo hebreu que estava vindo do Egito, eles não tinham preparo nenhum ainda. Eles eram escravos, eles não sabiam lutar, eles não sabiam manejar uma espada, eles não sabiam nada sobre guerra. Então os amalequitas já vieram covardemente e o atacaram. Sabe o que aprendemos com isso? Que os nossos inimigos, eles não vão esperar a nossa recuperação. Eles agem covardemente. O inimigo é assim, ele nos ataca, ele nos afronta, e nós precisamos estar pronto para a peleja, para a guerra em todo o tempo. E a nossa peleja é espiritual, nós temos a nossa arma é a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque o inimigo, ele não vai esperar nós nos prepararmos para ele nos atacar. Ele não vai esperar nós sermos bem-sucedidos espiritualmente, lermos a Bíblia para nos atacar. Ele vai nos atacar em todo o tempo. Por isso nós precisamos estar preparados. O povo ainda não estava preparado e eles agiram covardemente, porque eles estavam habitando em uma terra que pertencia ao povo hebreu, e agora o povo hebreu estava vindo e com certeza iria desarraigar eles daqueles territórios. Então eles já partiram para o ataque. Então essa história dos amalequitas com o povo hebreu, você pode encontrar em Êxodo capítulo 17, em Números capítulo 24 e Deuteronômio capítulo 25. Mais na frente você vai encontrar essa história em 1 Samuel capítulo 15, você vai encontrar também em 1 Samuel capítulo 30. Nos livros ainda do Pentateuco, que é Êxodo, e Número e Deuteronômio, nós vamos encontrar esses conflitos ainda entre os hebreus que estão retornando para Canaã.
Então, a primeira guerra que houve oficialmente entre os hebreus e os amalequitas foi em Refidim. Eles já haviam se preparado para a batalha, Moisés já tinha escolhido quem ia lutar e quem não ia lutar. Então, foram para a batalha Josué, que foi na frente dessa batalha. Moisés foi para o cume do monte. Quase todos nós conhecemos essa história, que Moisés ficava com suas mãos levantadas para o alto, em direção aos céus, clamando, pedindo ao Senhor ajuda, e toda vez que Moisés estava com as suas mãos levantadas, o povo hebreu vencia. Quando Moisés baixava a mão, os amalequitas venciam. Arão e Hu, percebendo isso, eles colocaram uma pedra e puseram as mãos de Moisés levantadas para o alto, e aí as mãos de Moisés ficaram levantadas para o alto em rendição ao Senhor, isso significando que estava entregando aquela guerra na mão do Senhor, e aí o povo de Deus tiveram vitória contra os amalequitas. Mas em toda guerra, irmãos, sempre tem alguém que escapa. Nesse dia, muita gente dos amalequitas escaparam, e é por isso que houve guerras mais na frente contra os amalequitas. Saul guerreou contra os amalequitas. Deus disse que era para destruir todos os amalequitas. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 15. E aquela história também que quase todos nós conhecemos, se você não conhece, pode estar estudando ela, que Deus disse que era para matar todo mundo, era para matar os animais, tudo. Deus não queria nada daquele povo. E aconteceu que Saul venceu a guerra, mas trouxe o rei e trouxe os despojos da guerra. Daí Samuel foi lá e ouviu aquele barulho de animais rugindo e disse: o que tu fez, Saul? Não era para matar todo mundo? E Saul ficou com peninha de matar todo mundo e tal, mas Deus já tinha dito, já tinha dado a ordem. Então Samuel foi lá e matou tudo que Saul trouxe. Então Deus, quando ele nos dá uma ordem para nós fazer, hoje não precisa mais matar ninguém, viu, gente? Não sai matando ninguém, porque naquele tempo as pessoas resolviam a vida, era com guerra. Hoje nós resolvemos através da palavra de Deus, nada de ira, nada de briga, certo? E aí, o que aconteceu? Durante a guerra de Saul contra os amalequitas, muitos amalequitas jovens fugiram. E por isso, mais na frente, teve o confronto de Davi com os amalequitas, que foi em Ziclag, terra dos filisteus. Aquela história que os amalequitas foram lá, destruíram a cidade, matou o povo e levou as esposas de Davi, levou todo mundo. Quando Davi voltou, ele viu tudo isso, foi atrás dos amalequitas, guerreou contra eles, recuperou o povo, recuperou os despojos, recuperou suas esposas, mas diz a Bíblia que uns 400 jovens ainda escaparam montados a camelo e fugiram. Então sempre escapavam algumas pessoas durante a guerra, e quando eles escapavam, eles se estabeleciam em algum território e ali crescia e se multiplicava. Diz a história que os amalequitas é descendente de Esaú. Esaú é irmão de Jacó. Ele é descendente de um neto de Esaú que se tornou um povo chamado amalequita, mas os outros descendentes de Saul também ficou uma nação forte e poderosa, que é os edomitas. E aí nós chegamos aonde? Em Amã e Mardoqueu. Então, se Amã é descendente dos amalequitas, ele conhece toda a sua história, toda a trajetória e toda a rivalidade contra os judeus. Então, quando eles tiverem uma oportunidade, quando eles tinham uma oportunidade, eles atacavam, sabe? Eles sempre foram covardes desde o início, eles sempre atacam covardemente. E agora não é diferente, a mãe está atacando Mardoqueu covardemente. Ele não faz as coisas frente a frente, cara a cara. Ele é traiçoeiro, faz as coisas por trás. Então, o diabo, amados, ele é assim. Ele não vai chegar na tua frente, ele não vai se mostrar que ele é o diabo. Ele vai usar meios para te atacar e te destruir. É por isso que nós, cristãos, precisamos estar atentos às artimanhas do inimigo. 1 Samuel capítulo 24 conta a história da perseguição de Saul contra Davi.
Saul procurava matar Davi. Davi teve muitas oportunidades de matar Saul. E uma das oportunidades é aqui escrita em 1 Samuel capítulo 24, que ele entrou na caverna, cortou um pedaço da roupa de Saul. E depois, lá na frente, ele mostra a roupa para Saul e diz: olha, meu senhor. Ele chamou de meu senhor, chamou de rei, chamou de pai, porque Davi considerava Saul como um pai. E Saul estava perseguindo o Davi por inveja, coisa que o inimigo inventa na vida das pessoas para afastarem as pessoas umas das outras. Então Davi diz: meu pai, que se eu quisesse te matar, eu teria te matado hoje, mas eu quero te mostrar aqui esse pedaço da tua roupa, que eu não vou te matar. Então, Davi nos dá uma lição de que quem se vinga dos nossos inimigos é o Senhor. Nessa época aqui de Moisés, de Josué, as pessoas guerreavam entre si e matavam. Hoje, amados irmãos, entregue a sua guerra para o Senhor, entregue a sua causa para o Senhor. Tem alguém te afrontando, tem alguém te perseguindo, entregue ao Senhor e o Senhor vai resolver. Então, Davi nos dá essa lição aqui neste capítulo, de que ele poderia ter matado Saul, mas ele não matou Saul porque ele esperava a justiça de Deus. E no momento certo, todas as coisas aconteceram. Pode estar demorando Deus fazer justiça ao teu favor, mas acredite, se posicione, ele vai resolver a tua causa. Então, amados irmãos, ai de quem tocar no ungido do Senhor. Davi não ousou tocar no ungido do Senhor. Amã ousou tocar no ungido do Senhor. Amã via Mardoqueu ali à porta do palácio, achava ele uma pessoa insignificante, um judeu nojento, e olhava apenas para a sua aparência, mas Deus olhava para o seu interior. E nós temos 1 Samuel capítulo 16, a história de como Deus olha para o interior e Deus não está se preocupando com a aparência, em questão se você é alto, se você é baixo, se você é bonito, se você é feio. Deus está olhando o teu interior, o teu caráter, a tua posição diante dele. E nós temos esse registro de Samuel quando foi visitar a casa de Jessé. E aqui nós temos Amã olhando para Mardoqueu e achando ele insignificante, mas Deus sabia o posicionamento de Mardoqueu e sabia que ele era um servo fiel e justo e temente a ele. O inimigo pode achar que você não é nada. E as pessoas podem até falar isso para você, mas acredite, você tem um potencial dado por Deus. Tópico 2, uma luz no fim do túnel. Mardoqueu era resiliente. O que isso quer dizer? Uma pessoa que tem capacidade de saber lidar com as situações difíceis, de superar as situações difíceis. Amã afrontava, ficava zangado, irritado e Mardoqueu tranquilo. Sabe? O inimigo está aqui te afrontando na tua cara e uma pessoa tranquila. Isso é confiar plenamente em Deus. Então, Mardoqueu, ele confiava plenamente em Deus. Amã estava lá irado, subia e descia no palácio e Mardoqueu não se curvava e ele ficava enfurecido, passava pelos lugares zangado e Mardoqueu lá, tranquilo, porque ele tinha domínio próprio, ele confiava no Senhor e sabia que a sua esperança estava no Deus da sua vida. Então, amados irmãos, é muito complicado, é muito difícil manter o equilíbrio diante de uma situação assim, não é verdade? Você está vendo teu inimigo todo dia na tua cara, na tua porta, te afrontando, zombando de ti, e você com vontade de dar um murro nele, mas você tem que se controlar, nós temos que nos controlar. Então, não foi fácil para Mardoqueu ter que olhar para a cara de Amã todo dia e saber que ele estava tramando contra ele. Eu vou para cima. Não, ele foi para onde? Para baixo, para os pés do Senhor, suplicar e pedir: Senhor, é tua esta guerra, é tua esta peleja, entra nela. Eu te dou toda a permissão para o Senhor conduzir a minha vida. E Mardoqueu foi orar, pedir a direção do Senhor. E é por isso que Mardoqueu obteve vitória, porque ele era um homem equilibrado, um homem temente a Deus, um homem de caráter. Porque, amados irmãos, o nosso caráter é aprovado nesses momentos assim.
E quando está tudo bem na nossa vida, nós não temos como saber se o nosso caráter é bom ou não, porque nós não estamos sendo colocados à prova. Mas no momento em que Mardoqueu foi colocado à prova, ele foi aprovado por Deus, porque ele se manteve firme na mesma posição que ele estava e o inimigo lá afrontando todos os dias. Por que Amã tinha tanto ódio de Mardoqueu, além do seu contexto histórico? Porque Mardoqueu refletia a glória de Deus. Porque Mardoqueu refletia a presença de Deus. E Amã refletia a fúria do inimigo, a fúria de Satanás. Então ali tem um confronto de Deus e o diabo, representado por pessoas. Então, se nós somos servos de Deus, vai ter pessoas também, servos do diabo, que vêm para afrontar e tentar destruir a nossa vida. Mateus capítulo 10, versículo 22, Jesus disse aos seus discípulos: e serei odiado por causa do meu nome, mas se permanecer até o fim, será salvo. As pessoas que nos odeiam, ela não nos odeia por causa da nossa personalidade, ela nos odeia por causa de Cristo que habita em nós. As pessoas criticam os cristãos, falam besteira sobre os cristãos e tudo isso é por causa de Cristo. Na verdade, as pessoas não nos odeiam, elas odeiam a Cristo. E elas estão ali falando não delas mesmas, mas porque deixou ser boca de Satanás ou porque deixou ser usado por Satanás. Então é por isso que nós precisamos aprender também que nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra as potestades. Porque alguém te afronta, porque alguém quer te humilhar e você vai lá, eu vou matar, eu vou destruir com a raça de fulano e ciclano, eu vou fazer isso e aquilo outro. Nós estamos destruindo a nós mesmos, estamos destruindo outra pessoa que poderia ser salva. Então, se nós tivermos a oportunidade de salvar nossa vida, vamos salvar nossa vida e vamos salvar a vida também do nosso irmão que está sendo humilhado pelo inimigo. Quantas pessoas nós já ouvimos contando testemunho de quando eu estava fora da presença de Deus, fazia coisas erradas, mas quando estava na presença de Deus, estava transformado, ou estão transformados, porque agora é o Espírito Santo de Deus que habita nele. Então nós somos moradas do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. Então nós não podemos afrontar fisicamente, mas nós podemos levantar a nossa voz em oração. Então, amados irmãos, em todo lugar, cristãos são perseguidos por causa do nome de Cristo. É impressionante isso, assim, não dá nem para entender. Porque as pessoas odeiam tanto a Cristo, se ele veio a este mundo, deixou-se ser crucificado na cruz do Calvário para dar a vida a todos nós. Ele deu a sua vida em resgate da nossa vida, mas as pessoas odeiam os cristãos. Aqui no Brasil, nós não temos tanto essa perseguição fisicamente, mas em outros lugares, cristãos são mortos por causa do nome de Cristo. Então, a Bíblia diz que teremos aflições, teremos perseguições, mas nós precisamos nos manter firmes até o fim. Então, existe, amados irmãos, muitos Amã por aí. Existe muitos Mardoqueu por aí, que não se curva e é morto por não se curvar. Na história do livro de Esther foi diferente. Mardoqueu não morreu. E na história também dos 3 hebreus, os 3 hebreus não morreu. Mas na história da igreja primitiva, nós vemos que muitas pessoas morreram por não negar o nome de Cristo. Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando Mardoqueu soube tudo que Amã havia tramado contra ele, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, se vestiu de saco e foi para as ruas da cidade clamar ao Senhor. Nós, nos dias de hoje, não precisamos fazer isso, rasgar literalmente as nossas vestes, nos vestir de sacos e cinza para clamar ao Senhor. O povo fazia isso nessa época, era uma tradição, era uma maneira de mostrar que estavam
pedindo a direção do Senhor, que estavam com o coração contrito, que estavam com o coração quebrantado diante de Deus. Hoje, simbolicamente, nós rasgamos a nossa veste, rasgamos o nosso coração diante do Senhor, chorando, pedindo ao Senhor. Então, nós podemos clamar hoje, podemos clamar amanhã, mas a nossa alegria virá para a glória de Deus. Tópico 3. As lutas diárias contra os nossos inimigos. Satanás, ele não é um ser imaginário, ele é real. Então, às vezes, nós nos acostumamos com isso, mas é preciso nós pararmos e analisarmos que ele é real. Deus também é real e ele guerreia as nossas guerras quando nós entregamos ela a ele. Nós sabemos disso no livro das Crônicas, quando Josafá foi guerrear contra os seus inimigos, ele entregou a guerra na mão do Senhor e a Bíblia diz que o próprio Senhor entrou e venceu a guerra naquele dia. Nós temos uma aula referente a esse conteúdo aqui disponibilizado no canal. Se os irmãos tiverem interesse, pode recorrer a este assunto. Milhares de vidas todos os dias são ceifadas pelo inimigo. E nós somos os missionários, nós somos o povo chamado por Deus para pregar o evangelho. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Deus não pediu. O ID é uma ordenança. Todo cristão precisa pregar o evangelho, mas para pregar o evangelho nós precisamos saber manusear a nossa arma, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter fé e precisamos ter coragem. Não adianta ter só vontade, precisa estar na direção de Deus. Uma coisa que nós precisamos saber e entender é que a fidelidade caminha junto com a dependência. Quando nós estudamos o livro de Esther, nós sabemos que Mardoqueu foi exaltado, que Mardoqueu foi honrado pelo rei. Às vezes nós queremos só a honra, às vezes nós queremos só os méritos e não queremos olhar como foi a vida dessa pessoa, como ele sofreu perseguição, como ele sofreu humilhação, como ele foi maltratado. E quando nós vemos uma pessoa no pódio ou em qualquer outro local sendo honrado, nós olhamos para a história dele e queremos, almejamos estar no lugar dele, na posição que ele está, mas nós não olhamos o histórico de vida daquela pessoa, quantas vezes ele foi humilhado, quantas vezes ele teve que se tornar dependente de Deus para obter o sucesso, para obter a vitória. Então, nessa história, nós vemos que Mardoqueu, ele era fiel ao Senhor, mas ele era também dependente do Senhor. Então não queira só as honras, não queira só as vitórias, não queira só os presentes. Queira também a sua vida submissa ao Senhor, sendo dependente do Senhor, buscando a direção do Senhor, buscando se posicionar naquilo que Ele quer que você se posicione. Então é muito fácil nós queremos as honras, é muito fácil nós queremos aquilo que as pessoas estão tendo, sucesso, e não queremos também as lutas. Então é preciso querermos também as lutas quando queremos as honras. Então Mardoqueu, ele foi fiel ao Senhor, ele foi temente e foi submisso. Se ele não tivesse sido submisso à vontade do Senhor, ele não teria alcançado sucesso, ele não teria alcançado vitória. Então, viva as suas lutas e também viva as suas honras. Então, amados irmãos, o nosso alvo aqui na terra é o céu, mas para nós alcançarmos o céu por herança, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. E para nós nos aproximarmos mais de Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele, nós precisamos ter um relacionamento com Ele, nós precisamos viver constantemente em Sua presença. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais esta oportunidade em Tua presença. Neste momento oramos a Ti para que o Senhor nos encoraje cada dia, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê a direção do Teu Espírito Santo para permanecermos firmes até o fim. Que nós não possamos retroceder, que nós não possamos voltar atrás, mas que nós possamos encarar todos os desafios, todos os conflitos da nossa vida, sendo dependente de Ti, confiando em Ti em todo
Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família e até a nossa próxima aula.